Bem-vindos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a continuidade do que fazer quando a gente encontra padrão em uns dados que são colocados em tabela. Dado uma tabela como essa, por exemplo, a gente viu no vídeo anterior que se a gente pegasse e comparasse através de duas linhas, né, a relação que existe entre a variação do y e a variação do x, se isso resultasse num valor que fosse o mesmo encontrado de duas em duas linhas ao longo da tabela, se teria um padrão constante de comparação entre a variação do y e a variação do x. Vamos fazer isso aqui para a gente ver se aqui existe esse padrão e aí depois o que fazer com ele. Então, a variação era colocada nesse formato de delta, delta y sobre delta x, que significa um valor posterior menos um valor anterior, valor posterior menos um valor anterior. Se a gente pegar essas duas primeiras linhas, o posterior é o 7 e o anterior é o 3. O posterior aqui é o 2 e o anterior é o 0. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar então o resultado como sendo o número 2. Aí pega-se as duas próximas linhas, né, que seria a segunda e a terceira linha, repete esse mesmo procedimento, e aí a gente vai poder verificar se o número repete também da relação da comparação. Então a gente já está cismado que o padrão deve ser o número 2, mas precisa ter certeza fazendo a última conta também. Fazendo o último cálculo, a gente percebe que deu um padrão igual ao número 2. Também poderíamos ter percebido esse padrão a partir daquela relação em que você verifica que de uma linha para outra o y está variando de 4 em 4, enquanto o x está variando de 2 em 2. Né? Então, por isso você percebe que os resultados finais das contas são idênticos. Mas agora, sabendo-se que esse padrão existe, o que a gente pode fazer com ele? Dada a expressão geral, né, delta y sobre delta x igual a esse padrão, né, que é uma constante, é o número 2, se eu trocar para todas as expressões, para todas as tabelas que houverem um valor de padrão possa ser encontrado, vamos trocar essa constante por uma letra então, que aí poderia ser o número 2, número 3, número 5, qualquer valor que fosse encontrado aqui como padrão. Representamos por uma variável a, e aí a gente vai trabalhar com essa expressão um pouquinho. Se multiplicarmos os dois lados por ΔX, aí aqui o ΔX desaparece, mas aparece ΔX do lado de lá. Se agora eu pegar e escrever o que significa o ΔY, né, como sendo y menos y0, e o que significa o ΔX como x menos x0, eu tenho uma expressão que me permite encontrar uma equação, né, que vai dar a explicação do que está ocorrendo aqui dentro dessa tabela. Se eu pegar essa expressão e trabalhar com ela, eu posso montar uma fórmula necessária para trabalhar com aquilo ali. Aqui no caso, eu vou transformar, deixar o y como dependente de todas as outras variáveis. Então eu pego aqui o x, o a multiplico pelo x, o a multiplica pelo menos x0, esse menos y0 sai daqui, aparece para o lado de lá numa soma, e essa parte aqui, ó, menos ax0 mais y0, é toda representada por um único número. Se eu pegar o x0 e y0, qualquer um dos pares aqui da tabela e substituir aqui, multiplicado pelo valor do a, que já seria um valor constante, isso aqui tudo representa um único número. Eu posso escrever esse número por uma letra, né, por conta de que cada tabela vai ter um número diferente. E aí eu tenho essa expressão como resultado daquela tabela, do que está ocorrendo naquela tabela. É uma expressão que diz que aquele padrão encontrado multiplicado pelo x mais um determinado número vai dar o valor do y daquela tabela na linha que a gente estiver trabalhando. Vamos verificar isso com os dados da nossa tabela agora. Delta y sobre delta x se torna o número 2. A gente faz esse mesmo procedimento aqui, né? Vai aparecer do lado de lá o delta x. Também faz a troca, né, do que é delta y e o que é delta x. Também podemos fazer aqui a propriedade distributiva, mas também já podemos colocar um número qualquer aqui como sendo o y0 e o x0, desde que um seja o par do outro. Vamos escolher esse número então. Vou escolher aqui, ó, o 4 e o 11, tá? Esse parzinho aqui. Aí você tem ali
o x0 vai valer o número 4, o y0 vai valer o número 11. Eu vou jogar aqui dentro dessa equação. E agora eu vou tentar deixar o y sozinho como aconteceu aqui, tá? Então, vou multiplicar o 2 vezes o x, o 2 vezes o menos 4, e esse menos 11 vai para o lado de lá, no formato de uma adição. Pronto. Aí resolve esse pedaço aqui, ó. Como foi falado, né? Isso aqui representa um número, esse trecho. E você tem a nossa fórmula para esta tabela aqui, para os dados que estão nessa tabela. Então, essa é uma lei de formação do que você encontrou na sua experiência que deu como resultado essa tabela. Olha que legal, através de uma fórmula, agora eu posso fazer previsões tentando encontrar valores para dados que eu não tinha encontrado no experimento, por exemplo. Agora, a gente pode também pegar esses dados, né? E escolher um outro ponto para ser o x0 e y0. Não precisa ser necessariamente o 4 e 11. Se nós escolhermos o ponto em que o x vale 0, a gente descobre mais uma coisa importante. Ó. Então, escolhendo y0 x0, como sendo o ponto 0 e 3 ali, a gente pode substituir o 0 no lugar do x0, o 3 no lugar do y0, e olha o que a gente vai encontrar, uma forma mais fácil de trabalhar, porque essa parte aqui se anula. E ao fazer isso, fica o 2x, o 3 vem para cá, e muito mais rápido eu encontro aquela expressão de formação da tabela. Então, se eu escolher adequadamente o meu ponto que vai aqui nesta equação, eu posso reduzir o meu trabalho e fazer com mais certeza a lei de formação. Falta agora testar se essa lei é verdadeira, né? Será que essa lei realmente é a lei certa? Só lembrando aqui que aquela lei geral que a gente tinha encontrado tinha esse formato, né? Então eu tenho o valor do B, ó, como sendo o número 3. Mas vamos lá. Vamos testar agora se ela está valendo mesmo. Para x igual a 0, substituo aqui o 0 no lugar do x, faço a multiplicação primeiro, depois a adição e encontro y igual a 3. Opa, aqui valeu. Vamos ver se vale para todos. X igual a 2, substituo aqui no lugar do x o número 2, faço a multiplicação primeiro e depois a adição, opa, deu o número 7. X igual a 4, substituo o x, faço a multiplicação e depois encontro o y igual a 11. Então, aparentemente, ó, vamos ver pelo último. Eu acho que todos estão dentro do sistema. Ah lá, todos estão certinho. Então, essa é a expressão que é a lei de formação dos dados encontrados nessa tabela que vieram de um experimento, por exemplo. Agora, então, o que a gente tem? Como conclusão, nós temos esse formato de expressão no qual o A é o valor que a gente encontra de comparação dos dados da tabela, aquilo que é constante, né, do ΔY sobre ΔX. O x0 e o y0 é um ponto qualquer que você escolhe na tabela. E se você escolher o ponto que tem o x igual a 0, aí você vai ter uma expressão mais fácil de trabalhar direto na fórmula. Que seria essa daqui, o padrão de comparação entre as variações de y e de x para o valor do A, e o valor do B é o y parceiro do x igual a 0 na tabela. Essas duas expressões são expressões que indicam para a gente funções do primeiro grau, lá na matemática. Agora fica aí para vocês, se vocês entenderam bem todo esse procedimento, que vocês podem pegar uma tabela de dados na física, onde você tem o tempo como variável independente e a posição como uma variável dependente, e tentar chegar nessa expressão aqui de formação para verificar se ela é verdadeira. Será que essa realmente é a lei que forma os dados dessa tabela? Eu deixo para vocês esse desafio de encontrar o padrão, verificar quem é o valor do A, de encontrar quem é o valor do B, montar essa expressão do jeito que você quiser. Você pode pegar desde esse comecinho aqui ou aquela outra parte, seria mais simples. Mas começa por essa, para você estar encontrando melhor a relação que existe dessa expressão, né? Dá para você perceber aqui, essa expressão vai ser muito importante em breve. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.